Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre quadrinhos nacionais, mais especificamente sobre Jeremias Pele, nova edição da Gráfica MSP, com roteiro de Rafael Calça e arte de Jefferson Costa. Sinopsezinha rapidinha aqui para começar então. Jeremias Pele acompanha uma semana da vida do menino, que graças a uma atividade da escola onde a professora pede que cada aluno faça uma redação sobre uma profissão, e no caso do Jeremias ele acaba pegando pedreiro, a gente vê um pouco da relação dele com os pais, com as pessoas na escola e como a pele dele, no caso o fato dele ser negro, influencia em todo esse debate, já que o menino fica transtornado porque ele queria fazer uma relação sobre astronauta, que era a profissão do sonho dele, mas ele acaba pegando pedreiro e a gente vê, como isso influencia na vida dele. É legal ressaltar aqui que, apesar do Jeremias ser um dos personagens mais antigos do Maurício de Souza, muito pouco tem desenvolvido sobre ele. A gente não tem nenhuma história própria dele, no caso, uma HQ fechada do Jeremias. A gente tem poucas informações sobre a vida dele. Realmente ele é um personagem muito coadjuvante dentro das histórias da Turma da Mônica. E aqui a gente vê, de certa maneira, a primeira história principal do Jeremias, apesar de não ter sido escrita pelo Maurício, mas ainda assim faz parte, do selo que compõe a Turma da Mônica. É legal ver aqui que o Rafael Calça, ele brinca um pouco com isso e dá realmente uma história de origem para o personagem, apesar da gente pegar um recorte, mas a gente vê mais sobre, as motivações dele, a relação dele com a família, e o mais legal que é a relação dele com a boina, que é um dos elementos mais característicos do personagem, o fato dele usar aquela boina, e a gente entende o motivo pelo qual ele começou a usá-la e ganha novos significados a partir da leitura. Outro ponto interessante é que o Rafael Calça ele realmente busca muito a ótica da criança, no caso aqui do Jeremias, para tratar de assuntos muito sérios. Então a gente vê coisas como racismo, o bullying, sempre na perspectiva da criança, e apesar do Jeremias não expressar muito as coisas, no sentido de fala mesmo, ele não reclama tanto e tal, e algumas coisas ele é até um pouco inocente, pelo menos dá a entender que ele não entende muito bem o racismo envolvido ali. Mas é legal ver isso na ótica da criança, principalmente por uma questão de aprendizado. Você percebe nitidamente o Jeremias do início da história para o Jeremias do final tem um crescimento, um amadurecimento da perspectiva dele. E é legal ver isso, porque a criança realmente ela amadurece muito rápido, dependendo da situação, e aqui é uma situação que exigiu realmente um amadurecimento. Então funciona de uma maneira muito orgânica essa questão do roteiro sob a perspectiva infantil. Aproveitando o gancho que eu falei do amadurecimento forçado do Jeremias, vale ressaltar os pontos que são tratados, O Rafael traz muitas questões sociais dentro da história e elas são muito necessárias porque fazem parte de fato da vida dele. A gente tem isso encaixado de uma maneira orgânica, não é uma coisa política só jogada para fazer propaganda, não é isso. A gente está acompanhando um menino negro que, apesar de não ser pobre, ele realmente vive essa questão do preconceito por conta da pele dele, da cor dele. E é legal ver como isso é introduzido, Porque, por exemplo, eu não sou negro, então não passo por isso. Imagino que muitas pessoas que leiam Turma da Mônica também não passem. Mas é bom ver a perspectiva nesse sentido com o personagem da Turma da Mônica. Dessa maneira a gente então tem, o racismo, o bullying, a questão da generalização das pessoas, São vários tópicos que são trabalhados e não só com o Jeremias, mas com outras pessoas também. E é legal ver como isso funciona em diferentes aspectos. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas, por exemplo, o pai de Jeremias passa por um abuso policial numa determinada parte que eu nunca esperaria que isso fosse acontecer comigo, mas eu já tive relatos de amigos negros que falaram, cara, isso é real, isso acontece. E apesar de parecer absurdo, é interessante ver como aquilo, por ser real, choca se você não está acostumado. Além disso, a gente vê a perspectiva da pessoa que agride, no caso, principalmente das pessoas que fazem bullying com o Jeremias. Seja por uma questão dele querer ser um astronauta, e aí eles brincam do tipo, isso não é uma profissão pra você, meio que estereotipando ele, No caso, pensam no pedreiro porque, bem ou mal, é um tipo de coisa que a gente faz normalmente, de pensar em minorias, no caso do negro, pensar normalmente em jogador de futebol ou alguma atividade periférica, como ser pedreiro, ajudante de obra, enfim, da mulher como dona de casa, o asiático como uma pessoa muito inteligente, a pessoa que trabalha com números e tudo mais. Apesar de, obviamente, nesses casos que eu dei, ter uma questão do caso do asiático ser melhor, não deixa de ser um estereótipo, uma coisa que é errada, porque todos nós somos plurais, então
não necessariamente uma coisa tem que ser atribuída para um tipo de pessoa. Isso é muito errado e é uma coisa que é muito bem trabalhada aqui na trama. E é legal ver que pelo ambiente de escola, né, a história trabalha isso de uma maneira até pesada, porque são crianças e ainda assim não tem um perdão, né? A gente vê que a criança ela é influenciada pelo meio dela, seja pelos pais ou pela mídia, para atacar a minoria. Então, né, o Jeremias sofre muito isso na escola e quando tem alguns twists na história, a gente vê como, né, as crianças se arrependem, sim, mas a princípio é uma situação dura que o Jeremias passa e as crianças não se dão conta do quão cruel elas estão sendo. Dessa maneira, então, a história introduz as questões sociais para causar tanto impacto no leitor pela narrativa, né, uma narrativa de denúncia, quanto para trazer realmente um amadurecimento para o personagem e o arco dramático necessário que a história pede. Mas vale ressaltar que, apesar de ser uma história, né, com um drama muito grande, tem uma mensagem bonita por trás e tem realmente um fator recompensante no final, ou seja, o Jeremias vê que a vida dele vai ser dura, o pai dele até fala a questão da casca, né? Que ele precisa criar por ele ser negro, que ele tem que se esforçar 2 vezes mais, ele tem que ser 2 vezes mais inteligente para se provar para a sociedade, que infelizmente é uma verdade. Mas isso ocorre, né? E o Jeremias começa a pensar nisso e ele começa a ter uma nova visão sobre ele mesmo e sobre a família dele e as relações dele. Ele começa a pensar melhor sobre isso. Eu acho que é uma mensagem importante que a história traz, que a gente tem que respeitar e, mais do que isso, tem que saber se amadurecer. Além disso, se o Rafael acerta muito na narrativa, né, na construção de roteiro, vale muito destaque ainda para a arte do Jefferson. Né, o Jefferson Costa traz aqui uma arte muito fluida e é interessante ver que tem muitas partes em que o olhar dos personagens e a movimentação do cenário dizem muito. A gente vê que tem muitas páginas sem balão de fala algum e ainda assim tem muito subtexto envolvido ali, ou seja, a arte realmente complementa o roteiro. Ela faz com que a gente consiga pegar nuances que não são ditas. Por exemplo, o que eu falei no início do vídeo. O Jeremias fala um pouco do desconforto dele, mas isso é muito dito pelos olhares dele. Né? Tem cenas onde tem uma pessoa que não quer sentar do lado dele no ônibus, você vê que ele está magoado com aquilo, porque visivelmente a pessoa não quer sentar porque ele é negro. Né? E isso já é quando ele começa a perceber essas questões de racismo. Outra coisa também é a perspectiva que o Jefferson traz. Ele trabalha muito com perspectiva no sentido de, por exemplo, quando o Jeremias está se sentindo inferior, o menino ele fica muito menor em relação a outras coisas. Você vê, por exemplo, um lápis muito maior, e aí dá essa brincadeira de, na mente dele, ele está sendo visto de uma maneira inferior, ele está sofrendo com isso. Já quando ele está mais solto, ou então quando ele está mais feliz, a imagem dele cresce, né? Ele fica maior. E é legal essa questão de perspectiva numa uma visão gráfica, porque acrescenta muito na narrativa e dá um toque além, né? Porque o quadrinho pede isso. De uma maneira ampla, eu acho que Jeremias Pelle trabalha muito bem as questões que ele propõe. É uma história dura, mas necessária, porque ela traz realmente muitos pontos que a nossa sociedade vive e que às vezes a gente não se dá conta por não fazer parte das minorias. Eu acho que funciona assim, como uma história de denúncia, mas principalmente funciona como um arco de amadurecimento com um personagem jovem e que dá um certo vigor pra gente, né? Dá uma esperança pro futuro. Eu acho que é muito interessante, né, esse trabalho tanto do roteiro quanto da narrativa gráfica, que se complementam e que fazem com que a história seja muito boa. Bom, pessoal, é isso. E você, já leu Jeremias Pelle? Deixe nos comentários sua opinião sobre o quadrinho. Se você quiser conhecer a obra, também vai ter um link aqui embaixo para você comprar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda pra caramba a gente, e se puder, compartilhe para outras pessoas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos e acompanhar o melhor entretenimento aqui no Tempo de Tela. Valeu, galera, um abraço.